falando em oração, queremos ouvir a palavra de Deus. Auditório, mão no coração, incline a cabeça um pouquinho, faz uma prece. Senhor Jesus, eu agradeço porque eu estou aqui. Agradeço porque o Guilherme, na primeira pregação, foi um canal do seu amor, da sua bondade para comigo. Eu pude sentir o seu amor, meu Deus, através dos lábios e das palavras do Guilherme, coordenador da RCC, da Diocese de São João da Boa Vista. Ele vem mais uma vez trazer a palavra para mim. Eu quero agora abrir os meus lábios no louvor, nessa canção, dizendo: vem Jesus, transformar a minha vida, me dar uma vida nova. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Assim como uma corça. E eu chamo Guilherme Silva para a pregação da palavra de Deus. Levante os braços e cante. Assim como a corça suspira, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito de Deus, solta a sua voz, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Nós queremos dar seguimento a tudo isso que nós temos vivido nesta manhã, tantas graças, tantas bênçãos que nós já temos testemunhado que Deus tem feito na nossa vida. Eu não podia vir aqui e deixar de falar sobre esse tema, deixar de falar sobre essa pessoa tão especial na nossa vida. Nós queremos falar nesse momento sobre a mãe de Jesus. Então o tema desta pregação é a docilidade de Maria. A docilidade de Maria. Irmãos, nós entendemos Maria como a mãe de Jesus, sim ou não? Mas além de ser mãe de Jesus, ela é nossa mãe. E falar da mãe é sempre uma dificuldade, sabe por quê? Porque a gente não tem palavras. Eu estou com a minha mãe aqui. Se alguém me pergunta, descreva a sua mãe, é difícil. Porque mãe é uma bênção tão grande na vida da gente, que às vezes falta palavras para a gente poder descrever. E agora você imagine a mãe de Jesus. Imagine como descrever Maria. É sempre uma graça muito grande, mas também uma grande dificuldade. Como traduzir em palavras esta mulher tão maravilhosa? Amados, a mãe, ela ama, sim ou não? Sim. A mãe, ela se doa, sim ou não? E a mãe, ela sempre aponta o seu filho, sim ou não? Sim. Preste atenção para você ver. Quando você vai conversar com uma mãe, dificilmente ela fica falando dela. Ela sempre fica falando do seu filho, verdade ou não é? Ela fala, ó, você viu, meu filho está fazendo isso, meu filho está fazendo aquilo, meu filho casou, meu filho está trabalhando, meu filho está namorando, verdade ou não é? Você não consegue conversar com uma mãe sem que ela aponte o seu filho. E, amados, Maria é a mãe por excelência. Então, se a nossa mãe da terra ama o filho, Maria ama ainda mais. Se a mãe da terra se doa pelo filho, Maria se doa ainda mais. E se a mãe da terra aponta o seu filho, Maria aponta o seu filho ainda mais. Irmãos, que mulher maravilhosa que nós vamos ter oportunidade agora de conhecer ainda mais. Queria que você tomasse comigo a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1. João 2, 1.
João capítulo 2, versículo 1. Diz a palavra a nós nesta manhã, irmãos. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos, que foi proclamada. Talvez você já tenha ouvido esta passagem algumas vezes, mas, amado, ela é rica de significados. Quantas coisas nós podemos aprender desta palavra. Veja só, Jesus e Maria foram convidados para um casamento. Veja que coisa interessante. Eles estavam numa festa, porque estavam ali se constituindo uma família. Neste casamento se constituiu uma família. E esta família então convidou Jesus e Maria para festejar junto com eles. Mas a festa de casamento naquele tempo de Jesus era um pouco diferente da nossa. Naquela época, a festa de casamento durava 1 semana. Eles ficavam 1 semana comemorando aquele acontecimento. 1 semana. Fala para o irmão que está do seu lado: que festa boa, irmão. 1 semana, né? Ficavam 1 semana comemorando. E você imagina, irmãos, o tanto de coisas que teriam que ter ali para que esse povo pudesse comemorar 1 semana. E isso era uma prática muito comum, de modo que quando faltava alguma coisa na festa, era uma humilhação tremenda para os noivos. Se faltasse principalmente o vinho, irmãos, eles ficavam humilhados, a cidade toda saía falando. Coisa que não é muito diferente de hoje, né? Às vezes a pessoa vai na festa de casamento, não sei aqui que vocês são tudo santo, graças a Deus, nem vocês que estão em casa, mas tem algumas pessoas que às vezes vai na festa e falam assim: você viu? Faltou salgadinho. Você viu? O bolo não deu para todo mundo. Agora você imagina naquela época que era 1 semana comemorando. E veja que coisa maravilhosa, Jesus e sua mãe estavam nesta festa. E Maria estava ali junto com os outros, e ela começou a observar nas mesas que estava faltando vinho. Irmãos, ela prontamente foi até Jesus e falou: eles não têm vinho. Irmãos, que coisa interessante. Por que Maria percebeu aquela situação? Primeiro, porque Maria é mãe. E ela não é só mãe, ela é mãe por excelência. Ela é a mãe das mães. E a mãe percebe os mínimos detalhes da vida do filho. Você não consegue esconder nada da sua mãe. Irmãos, eu me casei, vai fazer 2 anos em fevereiro. Se eu chegar na casa da minha mãe, ela olha para minha cara e fala assim: você não está bem. E eu falo: eu estou, mãe. Não está. Eu estou bem, mãe. Não está, porque eu te conheço. A gente não consegue enganar a mãe, porque a mãe não nos conhece por fora, a mãe nos conhece por dentro. Então, como mãe, Maria estava olhando todas as situações, Maria estava olhando os detalhes. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã: Maria está olhando os detalhes da sua vida.
Maria não deixa nada ficar despercebido ao seu olhar materno, ao seu olhar amoroso. Maria percebeu então que aquele casal, que aquela família que estava se constituindo, tinha o seu vinho acabando. E ela vai até Jesus e fala, eles não têm mais vinho. Presta atenção numa coisa, irmãos. Jesus fala para sua mãe, mulher, mas o que nós temos com isso? A minha hora ainda não chegou. E às vezes tem pessoas que interpretam esse texto e entendem até como se Jesus fosse um pouco mal educado, né? Mas o que nós temos a ver com isso? Irmãos, isso não pode cair no nosso coração primeiro, porque Jesus cumpriu todos os mandamentos com excelência, amém? E um dos mandamentos é o quê? Honrar pai e mãe. Jesus, muito pelo contrário, ele nos dá exemplo de como tratar o pai e como tratar a mãe. Jesus cumpriu tudo com perfeição. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Jesus, irmãos, sabia que talvez naquele momento não era a hora dele se manifestar publicamente. Ainda não era a hora do milagre. Mas a sua mãe percebeu aquela situação e foi até ele. De modo, olha que coisa interessante, irmãos. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz assim, é impossível a benigna rainha ver a necessidade de uma alma sem ir incontinente em seu auxílio. O que é incontinente? Ir imediatamente em seu auxílio. Olha para o irmão que está do seu lado e repita assim comigo. É impossível a benigna rainha ver a necessidade de uma alma sem ir imediatamente em seu auxílio. Olha o que Santo Afonso nos ensina. É impossível a mãe de Jesus ver a necessidade de uma alma e ir imediatamente em seu auxílio. Queridos, qual é a necessidade que você tem? O que você veio buscar aqui hoje? Você que nos assiste, qual é a sua necessidade no dia de hoje? Eu quero proclamar na sua vida que a mãe de Jesus está indo de encontro à sua necessidade. É impossível a mãe de Jesus ver uma alma necessitada e não ir imediatamente ao seu encontro. Então, se você está necessitado, a mãe de Jesus já está indo ao teu encontro. Amém, irmãos? Então, Maria vai até Jesus. E sabe o que é interessante? É que os noivos não pediram para ela. Narra a passagem que os noivos falaram assim, olha, a gente está sem vinho. Narra isso? Não. Não. Maria percebeu, olha que coisa maravilhosa, mesmo sem ser invocada, Maria foi ao auxílio daqueles noivos. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? Que mesmo que você não a invoque, ela está atenta às tuas necessidades. Que mesmo que você não a invoque, ela está intercedendo por você, ela está olhando com o seu olhar maternal, com o seu olhar amoroso. Ainda Santo Afonso continua dizendo, se Maria é tão pronta em ajudar, mesmo sem ser rogada, quanto mais o será para consolar quem a invoca e a chama em seu auxílio. Irmãos, se ela se coloca em disposição, mesmo sem ser chamada, quanto mais ela virá em auxílio sobre aqueles que a invocam. Você tem invocado o nome da mãe de Jesus? Você tem pedido a intercessão de Maria sobre os detalhes da sua vida? Você tem pedido a intercessão de Maria, irmãos, pelas situações da sua casa, pelas situações da sua família, pelos seus projetos? Você tem pedido a intercessão de Maria? E, queridos, quando ela vai falar para Jesus, eu acho interessante, eu acho maravilhosa essa passagem. Porque Jesus fala, mas ainda não chegou a hora. O que nós temos com isso? Mas Jesus faz o que a mãe pediu, sim ou não? Por quê? Porque foi a mãe que pediu. Quando a mãe da gente pede, é difícil, né? Você fala, não vou. E a mãe fala, você vai. Então, não vou. Você vai. Não vou. Você vai. E no fim você acaba indo, verdade, não é? Porque foi a mãe que pediu. E não é que a mãe manda em Jesus, não é isso, irmãos. Mas é que Jesus ama tanto a sua mãe, que ele não conseguiu ficar indiferente ao pedido dela. Jesus ama tanto a sua mãe, que quando ele ouviu o pedido da mãe, ele se colocou a serviço, ele se colocou para realizar o milagre. Que coisa mais linda, amados irmãos. Quando Jesus diz, minha hora não chegou, sabe o que Jesus está dizendo? Presta atenção nisso que eu vou dizer.
minha hora ainda não chegou tem um significado. Significa, minha hora ainda não chegou. Contudo, ao teu pedido, eu antecipo essa hora. Minha hora ainda não chegou, mas conforme o teu pedido, como foi a senhora que me pediu, eu antecipo essa hora. Irmão, eu quero proclamar na tua vida que talvez tenha um milagre que você precisa. E este milagre está no tempo de Deus. Mas quando nós recorremos ao auxílio da mãe de Jesus, Ele antecipa essa hora. Que coisa maravilhosa. Fala para o irmão que está do seu lado. Peça a mãe de Jesus. Porque ela leva o seu pedido direto ao coração do seu filho. Irmãos, nós temos que ter na nossa vida esta prática de nos colocar em oração e pedir a intercessão de Maria Santíssima. E Jesus, então, vendo o pedido da sua mãe, ele fala para quem estava servindo, vai encher as talhas de água. E eles vão. Preste atenção num detalhe. Aquela época, essas talhas que eles estão falando, e diz a palavra que eram 6, não eram umas talhinhas, não, levinha, que levava cada um num braço assim, não. Eram as talhas grandes, pesadas. E agora imagina comigo a situação daqueles servos. Eles estavam lá no casamento, de repente chega uma mulher que eles nunca viram, fala para um barbudinho também que eles nunca viram, e fala assim, faz tudo que ele mandar. Fala para o irmão que está do seu lado, você faria? Hã? Pensa. E aí o que Jesus fala? Está vendo aquelas talhas grandes, pesadas ali? Tem 6. Enche aquelas talhas de água. O que vocês acham que eles fizeram, irmão? Eles foram na torneira e encheram a água? Não. Essas águas ficavam lá num poço. Então você tinha que pegar aquela talha pesada e levar até o poço. Quando enchia de água ficava mais pesado, sim ou não? Você tinha que trazer de volta. Agora pensa de novo, você faria isso? Uma pessoa que você nunca viu? Sabe o que essa passagem nos ensina? É que para o milagre acontecer na nossa vida, também é necessário que nós façamos a nossa parte. Irmãos, muitas vezes nós queremos só um milagre da parte de Deus, mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer continuar do jeito que está. A gente não quer transformar a nossa vida. A gente quer continuar da mesma maneira. Para o milagre acontecer, eu preciso fazer a minha parte. Então eles vão, e eles começam a encher de água. Quando eles trazem a água, Jesus diz, apresenta lá para o chefe dos serventes. Quando aquele chefe toma aquela água transformada em vinho, ele vai dizer que aquele era o melhor vinho. Olha a delicadeza de Maria. Maria não preparou qualquer vinho. Maria preparou o melhor vinho. Sabe o que ela preparou para você? Não é qualquer vinho, não. A mãe de Jesus prepara para você o melhor vinho, porque a mãe quer sempre o melhor para os filhos. A mãe quer sempre dar o que ela tem de melhor para os seus filhos. E Maria quer fazer isso conosco. Ela preparou o melhor vinho para aquele casal. Irmãos, aquilo que era uma humilhação de faltar vinho, de repente aquele homem tomou aquele vinho e falou, este é o melhor vinho que eu já provei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Na sua vida, podem ter sido oferecidos muitas oportunidades para você, muitos lugares para você caminhar. Pode ser oferecido para você tantas coisas para você experimentar, mas o melhor vinho está em Jesus. O melhor vinho está quando você entrega a sua vida plenamente nas mãos do Senhor. E você vai fazer isso por intercessão da Virgem Maria. Irmãos, antes de nós rezarmos, eu queria dizer algo maravilhoso. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando a gente casa, a gente ganha um monte de presentes, sim ou não? Eu casei, né? A Janaína, minha esposa, dali. Irmão, a gente ganhou tanto presente, que agora a gente tem um quarto que chama quarto da bagunça. Tem caixa, né? Vai pondo caixa. De repente o quarto ficou pequeno. Já foi caixa para minha mãe, caixa para minha sogra, de tanto presente que a gente ganha. E é gostoso a gente ganhar presente, né? De casa ganha aquele monte de presente. Aquele casal também casou e começou a ganhar um monte de presente. Eu imagino que deve ter ganhado vários. Mas preste atenção, sabe qual foi o melhor presente que aquele casal ganhou?
ter Jesus e Maria dentro da sua casa. Esse foi o melhor presente que eles receberam. Convidar Jesus e Maria para estar na sua casa. Quer dar um presente para alguém da sua casa? Convide Jesus e Maria para estar dentro da sua casa. Convide Jesus e Maria para fazer parte do seu dia a dia. Convide Jesus e Maria para fazer parte de todas as situações que você tem vivido. Este é o melhor presente que aquele casal ganhou. E nós queremos nesta manhã também pedir esta graça, este auxílio. Eu queria deixar esse momento para nós rezarmos, irmãos. Para nós também pedirmos este auxílio de Maria na nossa vida. Queria que você então fechasse os teus olhos mais um momento. E o Senhor me colocava, quando eu preparava esta pregação, que é necessário que nós tenhamos dentro da nossa casa a presença de Jesus e Maria. Convido você com os teus olhos fechados, vá olhando agora para dentro da sua vida, para dentro da sua casa agora, para a sua família. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, vá meditando tudo aquilo que você ouviu, esta festa de casamento, a presença de Maria. E nós queremos fazer uma oração pessoal para as nossas famílias. Você que está me assistindo nesse momento, talvez você esteja até mesmo na sua casa agora. Feche os teus olhos também, porque nós vamos rezar pelas nossas famílias. Meu irmão, minha irmã, eu queria que com os teus olhos fechados, nesse momento você fosse imaginando a sua casa. Nesse momento você fosse imaginando o lugar onde você mora. E que você fosse imaginando também Jesus e Maria. Nós vamos viver a experiência daquele casal, daquela família que estava sendo constituída. Fique imaginando, irmãos, quando eles estavam montando a sua lista de convidados, quando eles estavam pensando em quem eles convidariam para a sua festa. Num determinado momento, um olhou para o outro e disse: vamos convidar Jesus. E vamos convidar a sua mãe. Vamos convidar Jesus e Maria para a nossa festa. Vamos convidar Jesus e Maria para a nossa casa. Que alegria vai ser quando eles chegarem aqui conosco. Meu irmão, minha irmã, nós queremos viver esta mesma experiência nesta manhã. Vai imaginando Jesus e Maria. E nesse momento também vai imaginando a tua casa. E vá convidando Jesus e Maria para entrar dentro da sua casa. Vá pedindo para Jesus e Maria visitar a tua casa agora. Você que está aqui presente, vá lembrando da sua casa. Talvez tem pessoas lá agora. Vá imaginando as pessoas que moram com você. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos. Vá pensando nessas pessoas agora. Vá imaginando, meu irmão, minha irmã, Jesus e Maria entrando na sua casa, porque eles foram convidados, porque aquele casal se lembrou dele. E talvez eu e você, na nossa vida, na nossa correria, nós temos esquecido de convidar Jesus e Maria para a nossa casa. Nós temos esquecido de convidar Jesus e Maria para viver conosco. Vai imaginando Jesus e Maria entrando na sua casa e vá apresentando a sua casa a eles. Sim, Senhor, aqui é a minha sala, Senhor. Aqui é o meu sofá. Aqui nós nos sentamos, Jesus. Só que talvez já faz um tempo que a gente não consegue se reunir mais. Que a gente se senta todo afastado, cada um para um canto. Está aqui, Senhor, a minha sala, que muitas vezes tem sido sinal, não de acolhimento, não de união, mas tem sido sinal de desavença, de discussões. Quantas vezes, Senhor, talvez na minha sala, eu ligo a televisão, porque eu não quero ouvir a minha esposa, porque eu não quero ouvir o meu marido, porque eu não quero ouvir aqueles que estão comigo. Quantas vezes, Senhor, eu tenho perdido o diálogo dentro da minha casa, apresentando a tua sala para Jesus.
Vá pedindo para que Jesus e Maria vá entrando na sua casa e vá mostrando os cômodos da tua casa para eles. Você está convidando Jesus e Maria como aquele casal. Vá mostrando o teu quarto. Senhor, mãezinha querida, aqui está o meu quarto. O meu quarto, Senhor, que talvez tenha sido palco de tantas desavenças, de tanta discórdia. E não é mais, Senhor, aquele leito santo que o Senhor preparou para nós como casal. Vá apresentando a Jesus o quarto dos teus filhos. Vá apresentando a Jesus a cozinha. O Senhor me coloca ao coração uma mesa. Esta mesa na cozinha. E o Senhor me mostra uma mesa vazia. Porque é como se cada um sentasse ali num horário. Como se a gente perdesse a graça de estar junto. De perguntar como foi o dia. De simplesmente ouvir o que o outro tem a falar. E se nós não ouvimos os da nossa casa, tem pessoas fora de casa que têm ouvido e têm dado conselhos, desculpe a palavra, mas conselhos malditos. O Senhor me mostra essa mesa vazia porque nós não conseguimos nos reunir como família. Então agora você está convidando a família de Jesus para entrar na tua casa. Senhor, aqui está esta mesa, Jesus. Senta nessa cadeira comigo. Aqui é servido o alimento. Aqui é servido, Senhor, a nossa refeição. Senta, mãezinha querida, comigo. Vá apresentando a tua família, a tua casa, Jesus, meu irmão, minha irmã. E o que o Senhor me coloca ao coração é que talvez nas nossas relações dentro de casa, nós temos vivido uma relação de obrigação e não de gratidão. Então eu acho que o que o outro fez para mim é obrigação dele. Quando a sua esposa prepara a sua camisa, quando a sua esposa prepara a sua refeição, você marido, você acha que é obrigação dela. E você não percebe que nestes atos ela está dizendo, eu amo você. Talvez a maneira dela dizer eu te amo é cuidando das tuas coisas. E quanto tempo faz, meu irmão, minha irmã, que você não agradece os gestos de amor da tua esposa? Que você não diz muito obrigado por cuidar de mim? Quantas vezes você, esposa, perdeu a capacidade de ser um coração grato ao seu marido? Quantas vezes esse homem se levanta cedo, em frio, em chuva, volta tarde da noite? Talvez você não tenha tudo que você tem, mas o essencial, esse homem tem desgastado a sua vida. E talvez no seu coração de esposa, você tenha achado que isso é obrigação. O Senhor nos chama a ter gratidão. Convidar Jesus e Maria para dentro de casa. No seu coração vá dizendo, obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo. Quanto tempo dentro da nossa casa, amados, nós temos perdido a capacidade de dizer eu te amo? E quantas famílias têm sofrido porque elas não escutam dentro de casa que elas são amados? Então a esposa não escuta do marido que ela é amada. O marido não escuta da esposa que ele é amado. Os filhos não escutam dos pais que eles são amados. E nós temos perdido as coisas simples de família. Maria nos ensina a simplicidade. Ela olhou para aquele casal e viu que estava faltando vinho. Nesta manhã ela está olhando para a tua casa e qual vinho está faltando? Talvez o vinho da gratidão, o vinho do amor, o vinho da paciência. Irmãos, nós não temos tido paciência uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, marido, pai. Às vezes quando a sua esposa senta do seu lado, ela não quer que você fale nada. Às vezes ela só quer a sua presença. Às vezes ela só quer sentar do seu lado para sentir que você está ali. Quando o seu filho, o pai, senta do seu lado e você pensa, eu não sei o que falar. Às vezes você não precisa falar nada.
Ele só quer sentar do lado. Ele só quer perceber a presença do Pai.